Imagina você acordar num dia comum, espreguiça, vai até a janela e dá de cara com um Tiranossauro Rex atravessando a rua, como quem não quer nada. Mais adiante, um tricerátopo emperra o trânsito da cidade, enquanto crianças gritam, adultos filmam e helicópteros sobrevoam a cena. Parece coisa de cinema, né? Um novo Jurassic Park. Mas e se isso acontecesse de verdade? Se os dinossauros, extintos há mais de 65 milhões de anos, de repente voltassem ao mundo atual? Será que a humanidade conseguiria sobreviver? A resposta é muito mais assustadora e surpreendente do que parece. Antes de mais nada, precisamos responder: que dinossauros voltariam? Por que não existe o dinossauro? Foram mais de 1.000 espécies já identificadas. De criaturas pequenas do tamanho de galinhas até monstros colossais com mais de 30 metros. O tiranossauro é só a celebridade. Existiram velociraptors, estegossauros, braquiossauros, e o mais interessante é que muitos deles sequer viveram na mesma época. O tempo dos dinossauros foi tão longo que separa mais um T-Rex de um estegossauro do que um T-Rex da gente. Imagina só. Se todos eles aparecessem ao mesmo tempo hoje, seria como jogar espécies de centenas de milhões de anos diferentes numa mesma arena. Um parque jurássico global onde ninguém segue as regras. Mas vamos supor que, de repente, num passe de mágica ou num acidente científico, todos os dinossauros extintos surgissem de volta, não presos em zoológicos, não sob contenção em laboratórios, mas na natureza, soltos pelo mundo, espalhados em florestas, cidades, montanhas, desertos e até oceanos. De uma hora para outra, o planeta acorda com visitantes do passado. O que aconteceria? De cara, o primeiro obstáculo seria o próprio planeta. Porque ele mudou. Muito. A atmosfera da era dos dinossauros tinha mais oxigênio e muitos dos grandalhões provavelmente teriam dificuldades respiratórias hoje. Os climas também mudaram. Os trópicos estão mais úmidos, os polos muito mais frios. Dinossauros acostumados com calor seco poderiam entrar em choque térmico em vários lugares do mundo. E os que sobrevivessem teriam que competir com espécies modernas que nunca viram nada parecido. Imagine, por exemplo, um T-Rex perdido na floresta amazônica. Um predador de 7 toneladas, faminto, numa área rica em vida, mas sem predadores naturais. Em pouco tempo, ele dizimaria espécies inteiras. Ou um grupo de velociraptores caçando no interior de São Paulo, correndo em bandos, se escondendo, atacando de surpresa. Eles não apenas desequilibrariam os ecossistemas, eles mudariam tudo. Mas o impacto mais profundo seria sobre nós, humanos. A primeira reação seria o pânico, caos total. Cidades em colapso, governos acionando tropas, evacuações emergenciais, zonas de contenção. Imagina ver imagens ao vivo na televisão: dinossauros atravessando bairros, destruindo carros, invadindo casas, atacando pessoas. O mundo entraria em estado de guerra. Um apocalipse em câmera lenta. E antes que você diga, mas nem todos os dinossauros eram perigosos. É verdade. Muitos eram herbívoros, como os gigantescos braquiossauros ou os dóceis anquilossauros. Mas até eles, só pelo tamanho, causariam estragos imensos. Imagina um animal do tamanho de um prédio andando pela Avenida Paulista. Um passo em falso e lá se vai um ônibus. Já os carnívoros seriam o verdadeiro pesadelo. Velociraptores são rápidos, inteligentes, atacam em grupo e têm o tamanho de um cachorro grande, mas com garras afiadas e instinto predador. Eles seriam quase impossíveis de conter. E o tiranossauro esquece cerca elétrica. A única opção seria abater. Sim, em questão de dias ou talvez horas, o mundo estaria em guerra contra os dinossauros. E apesar da nossa tecnologia, armamento e estratégias, a vitória seria amarga, porque custaria vidas, infraestrutura, recursos e sanidade. Mas os problemas não parariam por aí. A volta dos dinossauros abalaria a civilização em todos os níveis. A economia colapsaria. Transportes parariam. Aviões não poderiam voar em regiões infestadas. Rodovias seriam fechadas. O turismo desapareceria. A agricultura sofreria com invasões de animais em lavouras. O preço dos alimentos dispararia. Fome, desemprego, recessão global. Um verdadeiro dominó de crises. Na política, os dedos começariam a se apontar. Quem foi o culpado? Um país? Uma empresa? Uma arma biológica? Seria um acidente? Ou uma conspiração? Teorias malucas surgiriam em todos os cantos. Gente dizendo que os dinossauros nunca foram extintos, que viveram escondidos. Outros afirmando que era o fim dos tempos, que os dinossauros eram um sinal do apocalipse. Enquanto isso, a ciência viveria seu momento mais intenso em séculos. Paleontólogos, biólogos, ecologistas, geneticistas, todos correriam para entender o fenômeno. Como esses animais voltaram? Como se comportam?
Como interagem com o mundo atual? Instituições inteiras seriam criadas só para isso. Alguns dinossauros seriam preservados, outros domesticados, muitos estudados. E mesmo com todo o caos, seria o maior salto de conhecimento da história moderna. Agora, suponha que de alguma forma a gente consiga passar pelo pior. Que governos consigam controlar a situação, conter os perigosos, estudar pacíficos e se reorganizar. Como seria o mundo convivendo com dinossauros? Bem, um mundo adaptado. Parques naturais gigantescos seriam criados, como versões reais do Jurassic Park, mas desta vez reais e extremamente bem protegidos. O turismo se reinventaria, safaris com dinossauros, passeios educativos, observação de espécies em seu novo habitat. Escolas ensinariam as crianças a conviver com a presença desses seres. O currículo escolar incluiria noções de segurança contra dinossauros. Teríamos alarmes específicos, simulações de emergência. As cidades seriam redesenhadas, com muros mais altos, sistemas de detecção, estruturas reforçadas, mas o risco nunca deixaria de existir. Um erro de cálculo, um acidente numa reserva, um predador solto numa cidade. Bastaria um evento para recomeçar o caos. Seria como viver com leões, tigres ou tubarões, só que bem piores. E no meio disso tudo, talvez a maior lição não viria do medo, nem da destruição, mas do tempo, porque os dinossauros viveram na Terra por mais de 160 milhões de anos. Milhões! Nós, humanos modernos, temos cerca de 200 mil. Isso mesmo. Somos um piscar de olhos no tempo do planeta. E mesmo assim nos comportamos como donos absolutos dele. A volta dos dinossauros nos lembraria disso, que não fomos os primeiros, que talvez nem sejamos os últimos, que a natureza é maior, mais antiga e mais poderosa do que a gente consegue imaginar. E que toda vez que tentamos controlar forças que não entendemos, as consequências sempre chegam. Então, e se os dinossauros voltassem hoje? Talvez conseguíssemos lidar. Talvez não. Mas de uma coisa eu tenho certeza: seria a maior aventura e o maior desafio da história da humanidade. Se você gostou dessa viagem jurássica, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que adoraria ter um tricerátopo de estimação. E agora? Que tal continuar explorando mundos imaginários com a gente? Porque aqui, a imaginação não tem extinção.